Mais um Complemente Podcast na área, Fabiano Assis, Malu Pires. Olá! Tem gente que não conhece, então aproveita para conhecer aí, nossos arrobas estão aqui embaixo. Mas mais importante do que a Fabiana Assis e a Malu Pires e o Complemente Podcast são os nossos convidados. E hoje a gente trouxe uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Mentira. Tipo, 5 minutos antes de chegar, ele conheceu, mas já é amiga, ó. Eu diria que de estudo, vocês são amigos de um tempo. Isso é para provar a sincronicidade da vida, ou aleatoriedade, né? Sim. Gente, sincronicidade. Sincronicidade. Mas o aleatório não é ruim também, é algo bom, né? Já começa Muito obrigado, filósofo. Muito obrigado. Vamos falar de filosofia. Filosofia como uma ferramenta para a saúde mental. As pessoas ficam nessa visão de que filosofia é só para filósofo, mas a gente pode filosofar aqui também, né, no podcast, né? Sim. Por que não, né? Estamos hoje com Isadora Petri, que é psicanalista e mestre em filosofia. Isadora, obrigada pela sua presença aqui, pelo seu tempo e por trazer esse tema que a gente teve dificuldade demais de trazer uma pessoa para falar de uma forma simples sobre algo tão complexo, ou talvez tenha a fama de ser tão complexa, né? Sim, obrigada, Malu, Fabiano, é um prazer estar aqui com vocês, né, e poder conversar um pouco de um assunto que é um assunto que me instiga muito, né, e há muitos anos. Legal. E aí, assim, psicanalista, filosofia, Nietzsche, né? Porque eu vi que você tem um viés aí bem forte com Nietzsche, né? Seu doutorado foi em cima de Nietzsche, se não me engano, não foi? Isso, mestrado, doutorado em Nietzsche. Então, eu trabalho aí a filosofia de Nietzsche já tem mais de 10 anos, né? E sempre pensando, né, como é que a filosofia de Nietzsche pode nos ajudar a entender melhor, né, como a gente vive hoje, temas relacionados, né, a isso que vocês também discutem, saúde mental, a relação entre saúde, doença. E hoje, se a gente puder começar por uma parte assim bem simples, se a gente pudesse trazer esse olhar de Nietzsche para os dias de hoje, de uma forma simples, o que você traria aqui pra gente? Eu acho que interessante a tua pergunta, né, Malu? Eu acho que o Nietzsche, ele tem... É engraçado, né? Porque eu dou os cursos e a cada vez que eu vou falando de Nietzsche, trabalhando com os meus alunos, né, também falo de Freud, né, também eu tenho um grupo de estudos de Nietzsche e de Freud, né, e eu me espanto todos os dias com a atualidade da filosofia de Nietzsche, né? Então a gente pode pensar em ideias como culpa, moral, sofrimento, ressentimento, niilismo, né? Que são questões que a gente vê se desdobrar na clínica, né? Quando a gente vai atender os nossos pacientes, né? Afinal de contas, o sofrimento é algo que atravessa a todos nós, né? Desde sempre. Desde sempre, né? Basta a gente nascer, É. né? A gente nasce, né? Antes, né? Na vida intrauterina. Exato, na vida... ali ainda tá gostoso, né? Tá Mas quentinho, assim, né? exato, isso é algo que o Freud fala muito, né? O bebê, ele é esse pedaço de carne, né? E tem que lidar com todas as adversidades do mundo exterior, né? E o Nietzsche, ele é um filósofo que ele vai desenvolver toda a sua filosofia de certa maneira, sobre o sofrimento, mas não sobre o sofrimento num sentido pessimista, né? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, porque muita gente fala e pensa, quando pensa em Nietzsche, né, o que vem? Niilismo, pessimismo, né? Sofrimento. Mas sofrimento, aí como você falou, sofrimento como uma alavanca para algo melhor, Exato. Né? Niilismo se você puder falar para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, que parece uma palavra assim tão simples, né? Exato. Eu acho que de modo geral, assim, né, o que eu poderia dizer para vocês quando Nietzsche pensa no niilismo, né, ele está falando aí de uma perspectiva tanto histórica, quanto social, quanto individual, né? Mas de maneira geral, da constatação de que a vida não tem nenhum sentido. Quando você, de alguma maneira, se vê, assim, né? E isso dialoga muito com a clínica também, né? De alguma maneira, quando você olha para a tua vida, né? E você pensa, caramba, mas qual que é o sentido dessa vida? Qual que é o sentido de acordar todos os dias, ir pro trabalho? E essa pergunta tá tão em moda hoje. Né? Exatamente, né? E pro Nietzsche, né, na verdade, o niilismo, pelo menos e como eu entendo, né, o niilismo é algo que atravessa todos nós. A gente tá, né, enquanto seres viventes e finitos, né, porque a espécie humana é a única espécie que vive com a consciência da morte. Sabe da sua finitude, Sabe da sua finitude. O que era para ser belo, mas acaba sendo triste, né?
Exato. E aí tem uma questão até, né, de uma sabedoria trágica, né? É isso aí. Que o Nietzsche fala, É isso assim. aí. Então, que se relaciona, né, com uma afirmação, e o Nietzsche ele vai nos convidar para afirmar o fato de que a vida não precisa ter nenhum sentido senão ela mesma, né? Então, essa é a resposta do Nietzsche ao niilismo, né? Então, o niilismo é a falta de um sentido para a vida. E é como se, te escutando falar, vem para mim como se fosse assim, não é um sentido fora, né? É um sentido dentro. Acho que talvez ele acabe com esse lugar do fora, esse lugar, né, de um salvador ou de alguma coisa externa que vai te trazer esse Ele sentido. falava muito de não pegar um objetivo do outro, né, do externo, né? Ou seja, alguém chega lá, né, agora eu tenho que ter um carro. Você tem que ter o carro porque a sociedade está dizendo que tem um carro, né? Eu acho que é um pouco disso que a Malu tá falando e que ele falava também, não? Isso tem a ver com algo que o Nietzsche fala muito na genealogia da moral, por exemplo, que ele vai chamar, inclusive, da moral do escravo, né? Então tem muita gente que critica o Nietzsche, né? E fala, não, Nietzsche ele é um conservador, porque o Nietzsche ele fala mal do escravo e ele defende o senhor. Isso é super polêmico, né? Mas não é dessa escravidão que se trata. Nietzsche está falando de uma escravidão psíquica. Então, aquele que segue a moral do escravo é aquele que, por exemplo, age no mundo, faz escolhas, né, e tem atitudes apenas como uma reação, digamos assim, né, já trazendo um pouco para a psicanálise, apenas como uma reação daquilo que a moral exterior demanda. Então, por exemplo, né, eu vou fazendo determinadas escolhas, mas não porque é o meu desejo, não porque é algo que parte da minha própria experiência como sujeito no mundo, dos meus afetos, mas eu faço determinadas escolhas porque eu tô, de alguma maneira, ancorado numa moral exterior, né? Então, isso pro Nietzsche é moral escrava, né? Sim. É por isso que soa muito, né, para quem está chegando aqui no nosso vídeo, como um filósofo pesado, né, um filósofo meio negativo, né? E aí pegando essa linha do amor fati, né, que ele fala muito, né, e traduzindo, né, niilismo, amor fati, né, para quem está nos assistindo, era um pouco dessa visão da realidade nua e crua, seria isso que Nietzsche queria trazer? Você olhar para a realidade como de uma forma mais evidente? Como é que você traduziria isso? Porque as pessoas olham de uma forma muito pesada, né? Não, é sofrimento, olhar a verdade como ela é. Como é que você traria isso de uma forma mais simplista para entender? Sim. Olha, na verdade, para o Nietzsche, o sofrimento, e ele fala isso no Zaratustra, né? Por exemplo, o sofrimento é prerrogativa da transformação. Porque mudar implica dor, né? Implica em deixar algumas verdades pré-estabelecidas, pré-determinadas de lado e ir em busca, né, ao que o Nietzsche fala, da metamorfose, né? E é difícil isso, né? Porque quando você fala sobre ter as suas escolhas baseada em algo externo, isso fala muito sobre pertencimento, né? E as pessoas fazem a maioria das suas escolhas, né, de uma vida infância, e aí vão para uma adolescência, e uns jovens adultos, ainda muito nesse lugar de querer pertencer, se não à família, querer pertencer ao grupo de amigos, querer pertencer, né, às redes sociais, aos seguidores. Então, é um lugar, né, que ao mesmo tempo é difícil, é um lugar, assim, até um pouco para algumas pessoas que, né, que podem estar escutando isso, assim, um pouco inalcançável, porque no fundo a gente quer pertencer a alguma coisa, né? Sim, com certeza, mas eu acho que tem algo aí, né, do Nietzsche que nos convida nesse sentido, é pensar um pouco a questão de uma certa autenticidade, né, que tem a ver com o que ele chama, né, poderia dizer, a tarefa de tornar-se o que se é. Né? Então, essa ideia do tornar-se o que se é, o Nietzsche vai escrever no Ecce Homo, né, que é considerado a autobiografia do Nietzsche, ali no final da vida dele, né? E ele fala mais ou menos assim: para que alguém se torne o que se é importante nunca ter suspeitado o que se é. O que ele quer dizer com isso, né? Que para você, de alguma maneira, assim, ir ao encontro do seu eu, daquilo que você é, daquilo que é mais íntimo seu,
você tem que deixar de lado algumas certezas ou algumas expectativas dos outros em relação a você, Sim, né? sobre Ou seja, desagradar, sobre dizer não. Exato, e isso implica numa dor Claro, também, super. né? No sacrifício do eu, né? No Sim. sacrifício, muitas vezes, como você tá falando, né, Malu, desse pertencimento. Pertencer à né? sociedade, um microcosmo ou um Exato. macrocosmo, né? Porque a gente tá falando de sociedade, né? Às vezes é num ambiente menor, num ambiente maior, então essa dificuldade de Muito, conseguir ser porque autêntico, né? Isso é um Porque, sofrimento. porque eu acho né? que o que mais as pessoas querem hoje é a aprovação, né? É. É o tempo inteiro a aprovação. E aí, pro caminho agora do super-homem, que não é o super-homem dos quadrinhos, Übermensch, né? Do Nietzsche. Pronunciei certo? Porque esse alemão é difícil, né? Que o super-homem dele é um super-homem desapegado, né? Desapegado daquilo que está acontecendo no mundo, desapegado do que o mundo, do que a sociedade acha dele, desapegado, vai ter essa até polêmica, até do que Deus, né? De estaria certo dizendo. modo, sim, mas eu gosto de uma explicação, né, que o Oswaldo Giacoia, que foi o meu orientador no doutorado, Tá. inclusive, né, que ele fala isso, né, também sobre esse super-homem do Nietzsche. Por que ele é super-homem? Porque ele supera todas as capacidades do humano. Perfeito. Né? Porque para nós, humanos, né, demasiadamente humanos, não dá para se desapegar completamente do ideal do outro, das expectativas do outro, desse desejo de pertencimento, Sim. né? Então, a gente faz isso, a gente busca, né, essa tarefa do tornar-se quem se é, essa autenticidade que a Malu estava falando, como um exercício, né? Mas é um exercício que em certa medida, sempre deixa um resto, né? Sempre Sim. deixa algo para trás, né? Então, assim, esse super-homem é meio utópico? Você acha que talvez seja meio utópico? Vou polemizar aqui Ah, comigo. sim! Porque assim. Seria mais filosófico do que Sim. real. Porque assim, Sim. até falando um pouco do. Sim, e Nietzsche escreve, de certa maneira, como uma utopia, Sim. né? Ele escreve como uma fábula, né? Quando ele escreve sobre o além do homem, Sim. no Zaratustra, né? E sobre a metamorfose da criança, do camelo, do leão, né? Perfeito. Enfim, né? Inclusive convido quem tá aqui assistindo a gente, né? A ler o Zaratustra, que é um livro belíssimo do Nietzsche, né? Se trata, assim, né, de uma fábula. Sim. Mas não é porque é uma fábula que não pode ser pensada e que não praticada, né? praticada É. e que não pode ser vivida, né, como um exercício de pensamento e que vai implicar na minha conduta no dia a dia. Sim, né? vai E trazer assim- uma consciência diferente, né? Exato. Aí pegando filosofia, né? O termo filosofia, né, do grego, né? Que é amor pelo conhecimento, né? Sim. Eu acho que se a gente exercitar, né? Nós exercitarmos esse pensamento e esse conhecimento, não quer dizer que a gente vai conseguir fazer ipsis literis, né? Mas pelo menos se a gente conseguir fazer um pouquinho em cada Exato. porção do nosso dia, né? Exato, Acho exato. que é por aí a filosofia. Exato. E aí tem uma coisa até interessante nisso, isso que você tocou, né? A filosofia como amor, mas mais do que amor pelo conhecimento. É amor pela sabedoria. Porque uma coisa é você ter conhecimento, outra Perfeito. coisa é você ter sabedoria, Excelente. né? O fato de eu conhecer como as coisas funcionam não vai garantir que eu tenha uma sabedoria para operar com essas coisas no mundo, Muito bom. né? E aí tem uma outra questão que o Nietzsche nos coloca e que um outro filósofo francês que eu gosto muito, que é o Michel Foucault, retoma dos gregos lá atrás, é a ideia do cuidado de si. Né? Então a gente não está falando apenas, né, na esfera da filosofia de um conhecimento de si mesmo, mas de um cuidado de si mesmo. Então, se conhecer implica, antes de mais nada, você ter um compromisso em cuidar de você. Sem dúvida. E isso é responsabilidade da pessoa, né? Porque hoje é interessante como a gente vê as pessoas esperando isso do outro. Totalmente. Sim. Né? Eu quero ser feliz porque o outro vai Outorgando, né, um Sim. cuidado. Então, outorgar um cuidado pro médico, né? Então, me prescreva o que eu devo Isso. tomar, me prescreva o que eu Pro devo fazer. psicanalista, Pro né? Uma psicanalista, resposta. né? E o psicanalista, ele tenta, né, de alguma maneira, assim, devolver pro sujeito Sim. essa pergunta que ele faz sobre É, si mesmo. E né? que é tão individual que só ele consegue responder. Que só ele consegue Mas para ele responder. tentar se escutar ao mesmo tempo, né? Porque assim, já que ele não Sim. consegue falar, talvez ele, né, um eco do que ele não consegue falar de forma evidente, né? E aí na psicanálise,
Esses dois aí estão bem juntinhos, né? Bem conectados, né? Não, Freud Freud e e Nietzsche tão muito unidos, A assim. pessoa fala assim, não, o Freud copiou tudo do Nietzsche. Não sei se copiou, né? Ele foi moldando vários conceitos. Tem Você dois podia falar grupos, disso, né, Fabiano e Malu? Tem gente que fala que o Freud copiou tudo do Nietzsche, e tem Fala gente que ele não gosta. E não tem, gostava, e né? tem gente que acredita no que o Freud fala, que não leu Nietzsche, né? Ou que evitou ler Nietzsche, que que toma isso ao evitou pé da ler letra. Eu falo, gente, a gente tem que desconfiar um pouco mais dos pensadores. A gente não pode, dos pensadores, falou pra desconfiar, filósofos. Não é? Então, como uma boa nietzschiana, né? Eu leio o Freud como uma nietzschiana, Legal, né? legal. Desconfiando, tentando ver essas brechas, né? É. E sim, porque o Nietzsche, aí nisso o Nietzsche ele é muito inédito e vai ser fundamental para a psicanálise, né? Porque até Nietzsche, a psicologia da época entendia que o psíquico se resumia àquilo que é consciente. A mente humana se resumia ao que é consciente. E o Nietzsche é quem vai dizer pra gente que não, que existem pensamentos que não entram na consciência. Que existe pelo menos um consciente e um inconsciente, né? E aquilo que não entra na consciência, Nietzsche vai falar, não entra por força da culpa, da moral, do ressentimento. E ele fala, ele usa até um termo específico para isso, né? Um pensamento que você não quer pensar. Que você... O Nietzsche? Tentando pensar aqui. Eu tô com desvaloração na cabeça, mas... Sim, é alguma coisa que ele usa sim. nesse sentido, né? Algo que você, digamos assim, também suprime, né? Então, Nietzsche já fala, né? Você recalca, né? Você coloca lá embaixo. Eu não vou contar nem né? pra mim mesmo que eu estou pensando isso, né? Exatamente. E pro Nietzsche é isso que nos define enquanto humanos, né? É também a nossa capacidade de fixar na memória algumas coisas, né, nessa instância, né, porque o Nietzsche, ele também, ele não formula, assim como Freud formula, consciente, inconsciente, como aparelho psíquico, né, mas o Nietzsche, ele já mostra pra gente que, por exemplo, o esquecimento, esqueci de tal coisa, não é uma falha da memória, não é uma deficiência da memória. É uma proteção. É uma proteção, exato, é uma proteção. Às vezes você precisa esquecer para justamente não sofrer, né? Mas aí o que o Nietzsche vai falar, bom, mas aquilo que você esquece vai para algum lugar e volta. Sim. Volta pelo ressentimento, né? Então, para o Nietzsche, o ressentimento é uma narcotização do sofrimento. É aquilo que você esquece, mas esquece pela metade. E aí a gente pensando nas pessoas escutando a gente que não entendem tanto assim de filosofia, né? Como eu, por exemplo, né? Eu sei, toda vez que eu leio, eu sempre digo, gente, tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para ver. Sim. Imagino, né? Quanto isso deve ser profundo, você que trabalha isso, estuda o tempo todo, né? Imagino que até hoje você deve ter essa sensação, Nossa, né? quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada, né? E aí as pessoas pensam assim, caramba, mas então... qual é o objetivo disso tudo, né? Se a gente tem que olhar para esse lugar que é incômodo, se a gente tem que olhar para esse lugar que, né, que não é muito legal, que está lá no subsolo do inconsciente, mas é esse que é o nosso sentido, esse que é o nosso propósito, de alguma forma tá ali, a resposta é nossa, mas traz sofrimento, sai do padrão, traz o não pertencimento. E aí, onde que eu vou chegar com isso tudo? E mais sofrimento? Pois é, né? É isso que a pessoa Pois pensa, é, né? meu Deus, né? E gente, agora, é né? isso. Então talvez a gente precise baixar as expectativas, né? Eu acho, e não transformar essa busca por autoconhecimento numa coisa assim super egóica, né? Onde você tem que sempre se nutrindo de mais autoconhecimento, né? Onde parece que você nunca se conhece bem o suficiente, né? Não é essa a ideia, né? Eu acho que a ideia de um cuidado de si, né? De pensar, né? A filosofia como, né? Eu acho que essa é um pouco a proposta, né? Aqui de pensar a filosofia como também uma ferramenta para a sua própria saúde mental, né? A ideia é você poder fazer questionamentos sobre você mesmo, fazer perguntas, sabe? Mais do que encontrar respostas. E que quando você chega nesse lugar, vem um alívio. Sim. E aí você, né, quando você chega nesse lugar que te angustiou, você passou pelo sofrimento e de alguma forma você viu e assumiu aquilo ali, aquilo te liberta também. Sim. Eu tenho um outro lado também, já que a gente tá com a filósofa aqui, tem aquele lado que eu já comentei, vou assumir aqui a minha culpa. Olha a culpa aí, ó. A culpa. Que às vezes você gostaria de ser ignorante de alguns fatos que você
antes era ignorante, né? Olha a polêmica, gente, né? Assim, poxa, eu queria não saber isso, né? Hoje eu sei isso, né? Então era tão bom quando Era eu não tão me bom dava quando eu não dava consciência conta disso, disso. porque acaba gerando esse sofrimento que Nietzsche fala, né? Pra você se transformar, essa metamorfose, né? Que dói, né, gente? Vamos lá, tem pessoa que tá procurando a gente, vendo a gente aqui, né? Sim. Dói, é ruim, né? Cavucar lá no Ai, subsolo do mas inconsciente, liberta, né? Sim, mais esse liberta, é o ponto. né? Porque esse não saber, né, de você ignorar o sofrimento, isso volta de outro jeito. Volta em a somatização, fatura chega em algum volta em momento. escolhas atropeladas que você vai fazendo ao longo da vida, né? Então você pode até não ter consciência do teu sofrimento, né? Mas tem coisas ali que estão acontecendo, né? Então eu acho que o Nietzsche, ele fala, inclusive, né? A tarefa do filósofo, entre outras coisas, é atravessar em si mesmo a doença da sua época, a doença que lhe constitui, né? Então, isso é uma mudança radical que o Nietzsche faz na ideia de filosofia. Porque a filosofia, até Nietzsche, né? Se preocupava com a essência do bem, Sim. o que é a virtude, o que é o bem, Acho que o por que é isso o que mal. o pessoal coloca ele como, cara pesado, né? Porque deu essa chaveada, Deu né? essa chaveada, deu essa... Exato, era isso que ele queria fazer, né? O filósofo que filosofa com um martelo, né? De responsa. Então você vai ler um texto do Nietzsche, é uma porrada, né? É. Mas é uma coisa que, pra mim, pelo menos, assim, eu comecei a ler Nietzsche, a primeira vez que eu peguei um texto do Nietzsche em mãos, eu tinha uns 17 anos. Caramba. Né? Então não precisa nem fazer as contas, mas tem um tempo aí, né? E esse seu despertar, assim, uma curiosidade, porque a gente só chegou aqui, né? E eu tenho muito essa honra por história, né? Eu acho que a nossa história é a nossa força. Então eu sempre gosto de falar sobre as histórias de vida, né? E aí veio esse questionamento, Claro. né? Você chegou nesse lugar com sofrimento, pagando a sua fatura ali no Sim, sintoma, ou isso é uma coisa que você sim. sempre foi curiosa nesse sentido? Imagina, ninguém. Imagino que não, mas eu vou fazer gente, essa pergunta. Ninguém né? tem o ânimo, né, de fazer uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado sobre o mesmo autor só por curiosidade, né? Isso não se sustenta, né? Então é óbvio que vem com muito sangue, com muita implicação pessoal, né? Com coisas que o Nietzsche dizia e que pra mim faziam muito sentido, né? Então, eu sempre fui muito questionadora da moral vigente, sempre critiquei, assim, uma série de coisas que eu via e que pra mim não faziam sentido. É porque e acabou, né? Exato, exato. Então, eu sempre fui, assim, muito perguntadeira, né? Não sei se existe essa palavra, assim. Sim. E o Nietzsche foi, assim, ler o Nietzsche sempre me dava a sensação de que aquele cara respondia um monte de coisa que eu perguntava, mas que eu não sabia a resposta, né? Então, Nietzsche sempre me trouxe um jeito de ver o mundo, de ver a vida, e quem vive assim comigo Sim. sabe disso, que pra mim fazia muito sentido. Sim. Né? Indo nessa linha, para ajudar a galera que está aqui procurando saúde mental, né? Eu acho, assim, um dos pontos cruciais assim, de Nietzsche para mim é a vontade de potência, né? Sim. Que é pra pessoa, e assim, aí, a pessoa, vontade de potência, pesquisei um pouquinho, essa coisa de não ficar parado, o que é. Então, como é que a gente aplica de fato a vontade de potência que Nietzsche tanto falava, e você pode explicar até um pouquinho do que é, Sim. no nosso dia a dia, pra gente ter mais saúde mental? Sim, bacana. Então, em primeiro lugar, né, não existe a vontade de potência. É sempre no plural. Nietzsche não fala numa única vontade de Perfeito. potência. Nietzsche fala em vontades de poder. Então, o que é para o Nietzsche, por exemplo, um organismo saudável? Um organismo saudável, uma pessoa saudável, vamos pensar assim, é uma pessoa que consegue coordenar as múltiplas e diferentes vontades que atuam em si mesma. Então, traduzindo, né? O que a gente pode pensar a partir disso, né? Nietzsche fala da nossa capacidade de aceitar as nossas contradições, de aceitar, né, os nossos impulsos, que às vezes a gente quer uma coisa com a razão, aí parece que o coração quer uma outra coisa, né? E uma boa, digamos assim, organização ou ordenação das vontades de poder é justamente a capacidade, né,
que um organismo tem de entender que às vezes você tem que, né, uma vontade vai obedecer, outra vontade vai comandar, e você entender que a vida é esse jogo, essa contínua multiplicidade, plasticidade. Caminho do meio. O caminho do meio. Mas sem uma coisa muito soft, né? Tá Porque bom. o Nietzsche é intenso, né? Não vem Então, botar assim, modismo aqui, não, que não tá vem cabendo botar hoje, não. Tá Não bom, tá cabendo. Tá bom. Não, uma conversa sobre Sim, Nietzsche sim. não tem como. Mas assim, é algo que é pra você de fato realizar, fazer, né? Eu acho que a gente pode traduzir aqui pro dia a dia. Sim, tanto que o termo em alemão, até vontade de poder, o termo em alemão não tem nada a ver com Tem várias poder. traduções, é o que você falou, né? Tem várias É de um traduções. outro verbo, exatamente, Tem a mas ver que com tem quê? a ver com to do, com machen, com fazer, justamente, porque Nietzsche está falando de uma força no interior do organismo que tem a capacidade de atuar no mundo, Ou seja, não de criar, procrastinar. de não procrastinar, de ser criativa, né? Então, Ou seja, fazer o seu primeiro alguma coisa, seu primeiro podcast, seu primeiro. É o nosso primeiro podcast. exato, De fazer, exatamente, né? Primeiro e entender, único, no caso. entender que para tudo que você faz, você sempre executa alguma coisa, portanto, comanda alguma coisa e obedece uma outra coisa. E obedece alguma outra coisa. Então tem sempre uma relação de comando e de obediência. Também... Vamos lá, para eu estar aqui hoje, né, por exemplo, eu tô aqui, né, com a minha potência, tô falando, tô me expressando com vocês, né? Então a gente poderia pensar uma vontade de comando, mas tem também uma vontade de obediência, porque eu tive que ver quem ia buscar o meu filho na escola, eu tive que me preparar antes, eu tive que agenda com os pacientes. agenda com o paciente, eu tive que me subordinar a uma série de regras. Sim. Então é dessa multiplicidade, desse jogo entre mando e obediência que é possível estar aqui hoje, Legal. criar algo juntos. E entender que tudo né? bem, né? Não Exato. dá pra ser essa potência toda sem nada pra trás, né? Não é assim. Exato. Uma potência toda pro Nietzsche é barbárie, é tirania, é fascismo, né? Então é sempre importante considerar, portanto, vontades de poder no plural, né? E não no singular. Não, legal. E as pessoas ficam assim pensando, poxa, eu quero fazer alguma coisa, mas eu vou ter que abrir mão de outra. É um pouco disso, né? Não dá pra você ser médico e engenheiro, né? Exato. Quando você é um engenheiro, você já é um não médico, né? Ele fala usa até esse termo, né? Sim. Você já nega uma outra opção. Exato. Né? Ao afirmar uma vontade, você nega outra vontade. É isso que está em jogo, que né? a gente sofre, né? Porque a gente quer fazer tudo hoje, né? Exato. E a ideia de saúde para o Nietzsche tem a ver com isso. A ideia de saúde para o Nietzsche não é uma saúde plena, um corpo pleno que, portanto, né, assume todas as suas possibilidades. A saúde para o Nietzsche é também saber adoecer. Saber que às vezes é importante deixar algumas coisas de lado, né? Então, Nietzsche é um filósofo que ele nos dá chaves de leitura possíveis para se construir uma sabedoria na doença também, mas para a vida. Porque tá vivo não é só viver e exercer todas as suas capacidades. Tá vivo é saber adoecer, saber como sofrer. E trazer esse aprendizado para a vida, porque essa doença trouxe alguma coisa, trouxe um aprendizado, né? E isso te levou a um outro lugar. Então, né, adoecer por adoecer, tudo tem uma conexão, né? Com a vida. A vida. Exato. Para o Nietzsche, a vida é a coisa mais suprema de todas, né? Então, ele fala isso, por exemplo, em Etiomo, o que não me mata me tornou mais forte. Essa frase que todo mundo fala, a gente vê por aí. E às vezes essa frase do pessoas, Nietzsche, né? Tá no Etiomo, e ele fala isso. O que não mata engorda, né? Dando uma brasileirada, né? O que não me mata me tornou mais forte, né? Porque justamente é uma perspectiva de afirmação da vida. Então, assim, até a ideia do eterno retorno, por exemplo, né? Eu ia tocar agora, seria meu pensamento, hein? Olha, já estamos em sintonia. Complemente. Eu ia falar do eterno retorno porque as pessoas que estão em crises de saúde mental e tudo mais, né? E eu não sou muito da história de Nietzsche, não. Então eu conheço só bem superficialmente. Mas tem uma passagem, se não me engano, que ele tá começando... Modesto, ele, né? Sabe até a passagem. Não sei nada, só o número da página. Não, tem uma passagem que ele tá conversando com o Breuer, se não me engano. Não tem? Ele teve umas conversas, algumas trocas, não sei se foi... Do Freud? Não, de Nietzsche com Breuer. Ah, é? Olha, isso eu não sabia, eu acho que teve. E ele tava falando sobre o eterno retorno. Ele falou, tô com
uma visão aqui, com um ponto de vista, ele nem tinha formulado que era eterno retorno ainda. Imagina se um demônio acordasse e falasse para você sim. que você ia repetir a sua existência para sempre. Ia ser um ciclo infinito. Como é que você veria a sua vida? Você se arrependeria da sua vida? E eu acho que o eterno retorno é isso, né? A gente olhar para a preciosa existência humana e ver o que a gente tá, se a gente está querendo ser podcast, não vou dizer qual horário, senão vocês vão saber. Mas o horário XPTO aqui, né? Nesse podcast, aqui, presente, será que a gente se arrependeria desse momento que a gente está aqui? O eterno retorno é isso, né? As pessoas que estão em crise de saúde mental, elas ficam muito se questionando o que elas estão fazendo, o que elas fizeram, que é o passado, que não muda, né? Teoricamente, e não indo para a física quântica, e no futuro também, tentando viver o futuro, né? Que é depressão e ansiedade. O que você pode falar nesse sentido? Eu acho que essa passagem é legal, né? Perfeito. Muito, muito bem lembrado. É uma passagem da Gaia Ciência, né? Onde o Nietzsche vai falar pela primeira vez da ideia do eterno retorno do mesmo, né? Isso, foi a primeira vez que ele falou, né? Exato. E a gente fala assim, é muito difícil, muito fácil você falar da ideia do eterno retorno do mesmo, de uma afirmação de tudo que acontece, se você pensa nas coisas boas, porque as coisas boas, é claro, né? Você vai querer e você vai desejar de novo, você vai desejar repetir. Só que quando você pensa no sofrimento psíquico, na guerra ou nas atrocidades do mundo, como que você pode, então, desejar que isso se repita? E o que o Nietzsche fala pra gente é justamente disso que se trata no eterno retorno do mesmo. Porque o eterno retorno do mesmo, ele coloca em xeque, e aí é um pensamento radical, é um pensamento quase impossível de ser pensado, tá? A ideia do eterno retorno do mesmo coloca em xeque o nosso amor pela vida. Porque como você pode amar a vida apenas naquilo que é bom? Apenas no momento em que as coisas dão certo pra você, você vibra, você casa, você é feliz, seu trabalho dá certo, você consegue dinheiro, e aí você tá amando a vida. Agora, e quando as coisas dão errado? Aí você começa a desprezar a vida, você começa a dizer que a vida não vale nada, que a vida não tem sentido, ou seja, você coloca todos os seus problemas na vida. O problema é a vida, porque a vida é injusta, né? Então, o que o Nietzsche nos convida com a ideia do eterno retorno do mesmo é amar a vida na sua integralidade. É saber, portanto, de novo, desenvolver uma sabedoria e uma atitude afirmativa mesmo nos momentos mais difíceis. Mas também fazer as coisas que a gente de fato quer fazer, indo um pouquinho lá na visão do que de fato faz sentido pra gente, não pra sociedade que a gente tá pegando emprestado, também um pouco disso. Com certeza, eu acho que sim, porque aí de certa maneira eu acho que mesmo quando as coisas dão errado, né? Mas se você tá implicado naquilo, você consegue, sabe, não culpar o outro porque aquilo deu errado, não achar que o problema é da vida porque a vida é injusta, né? Mas olhar pra isso e falar, bom, qual que é a parte que me cabe nesse latifúndio, né? Isso tem tudo a ver com fé, né? Sim. Com fé na vida. Com fé na vida, com certeza. E o Nietzsche, eu diria assim, né, que ele, apesar de ser um crítico muito grande, né, da moral... Deus está morto, né? Deus Essa frase está que todo mundo morto. também adora falar, adora né? falar essa frase. Não, é a frase do Nietzsche, né? E Deus foi dele mesmo, né? E é dele, sim, ele fala, Deus morreu, né? A questão é que os homens ainda não perceberam que Deus está morto, e eles mataram Deus, Sim, né? sim. A questão é que aí a gente vai procurando os nossos deuses em outras coisas, Nossa, né? espetacular essa frase, é isso aí. É isso, né? Compensação, E pro Nietzsche, você até mencionou antes, né, Fabiano, da verdade nua e crua, né? Pro Nietzsche isso não existe. É impossível e nem é desejável, né? Pro Nietzsche, para que a gente possa continuar vivendo, a gente precisa mascarar as coisas. A gente precisa da ficção, a gente precisa de arte, a gente precisa de embelezamento, a gente precisa de um pouquinho de semblante, a gente precisa de um jogo de cintura, né? Então, Nietzsche é um filósofo que fala de tudo menos de uma existência pragmática. Perfeito. Não é disso que se trata, Perfeito, né? Ele é um perfeito. filósofo do desejo, da pulsão de vida, né? Então, essa sabedoria, inclusive no sofrimento, é algo que pro Nietzsche tem muito mais a ver com uma certa sabedoria dionisíaca,
com uma coisa um pouco teatral mesmo, né? Sim, que ele sim. fala de você poder olhar, né, o sofrimento, as dificuldades da vida e falar, caramba, mas isso de alguma maneira Vai me me ajudar, fez uma né? pessoa melhor. O que isso pode me ajudar, né? E é engraçado, né? Porque no final das contas, todo mundo, cada um tem suas histórias, né? Umas um pouco mais pesadas, outras um pouco menos, mas todo mundo tem sofrimento, né? Isso é inerente do ser humano. Com certeza. E aí, depois dessa caminhada do sofrimento, né? Sempre a gente olha para trás e vê o quanto isso nos beneficiou. Só que quando a gente estava passando pelo processo, que é o difícil. Que é o difícil, que é a tormenta. Muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque o Nietzsche, ele fala sobre ser sadio na doença. Né? Isso é o mais difícil, né? Porque a maioria das pessoas sucumbe na doença, né? Sucumbe na doença e justamente entra, né, nesse mecanismo que é próprio do ressentimento de culpabilizar a vida ou o outro, né, pela sua própria condição de sofrimento, né? Então, o Nietzsche, ele fala, é quase como que um terceiro olho ou uma terceira consciência, ou um analista, ou um terapeuta, né? Porque o analista, né? O terapeuta, ele funciona como um terceiro lugar, um terceiro olho entre o sujeito e o seu sofrimento, né? Para o Nietzsche, essa é a tarefa do filósofo, né? Então, do filósofo que pode habitar em cada um de nós, né? Saber, portanto, ter essa sabedoria na doença, no sofrimento. No incômodo, né? No incômodo. Porque o que a gente quer é passar o incômodo, né? Passar. Como é que eu faço pra resolver? E assim, hoje a pessoa que não... Né, vamos pegar aqui um termo bem usado todos os dias, que é a felicidade, né? Todo mundo tem que ser feliz, tem que estar feliz a qualquer custo, a qualquer momento, né? Custe o que custar, né? Mesmo que você tenha que fingir a sua vida inteira que você está feliz, né? E essa busca por não sofrer, né? Eu até brinco, né? A gente não quer sofrer, aí a gente busca mais o quê? O prazer ou busca mais tapar o sofrimento com prazer, né? Eu acho que essa que é a discussão um pouco que ele traz, né? Sim, com certeza. E problematizar, o Nietzsche problematiza muito, ele tem vários aforismos sobre o que é felicidade, sobre felicidade, né? De uma perspectiva que é singular, né? Porque para o Nietzsche não existe a felicidade. Até antes de Nietzsche existia, né? Os filósofos, eles pensavam muito sobre isso. O que é a felicidade? A felicidade... Eudaimonia, né? Exato, eudaimonia. É você viver, por exemplo, de acordo com as virtudes, né? Para o Nietzsche, o que é felicidade para você pode não ser para mim, né? Então... A felicidade, assim como a saúde, ela só pode ser avaliada da perspectiva singular da vida de cada um. Não existe uma saúde mental em si, não existe uma felicidade em si, né? E esse é uma questão que na época do Nietzsche já era importante, eu acho que hoje é mais ainda, né? Quando a gente vê nas redes sociais aí, né? Um monte de imperativo, né? Sobre cartilhas, né? O que é saúde mental? Essa fórmula, né? O que é saúde mental? Como chegar lá? Como chegar lá, exato. Isso é muito individual, né? E talvez o caminho de quem propõe isso até seja válido, né? Mas a questão é que é sempre de uma perspectiva, né? Você falou que você era muito perguntadeira, questionadora, seja lá o que Sim. for. Perguntadeira é bom, assim, Eu gostei é mais de perguntadeira. meio Guimarães Rosa, legal, né? gostei, Assim, gostei. mais brasileiro. Questionadora é muito formal, né? Mas perguntadeira ou questionadora, eu acho que assim, Nietzsche questionava muito e colocava muito essa questão da religião. E assim, gente, sem polêmica de religião aqui, né? Independente de ele afirmar que Deus está morto ou não, mas assim, eu acho que o que ele queria trazer, e aí eu queria que você complementasse, no complemente, é uma visão de que o ser humano foi colocando a tecnologia na época, né, que era possível na época, e foi tirando um pouco dessa paixão por Deus, desse olhar para o divino. E aí foi perdendo um pouco do encanto, né? Eu acho que foi isso que foi acontecendo e até hoje acontece. Né? Sim. É um pouco disso, né? É interessante isso que você está falando, porque eu acho que Nietzsche, ele é um filósofo que ele nunca abre mão do divino, né? Claro que depende como cada um entende o divino, Perfeito. né? De certa maneira, mas o que o Nietzsche critica é a moral,
É isso que o Nietzsche critica, né? Não é a religião em si, mas é a moral, é aquela coisa do você deve ser assim, você Ou deve não ser deve assado, deve ou não deve, né? É isso que o Nietzsche critica. Então, e basta a gente lembrar que o Nietzsche, ele tem um passado muito cristão, né, Sim. por trás Vem dele. da família, É, né? o pai de Nietzsche era pastor, o Nietzsche era Ele conhecido... quase virou padre, parece, é sacerdote, Quase né? virou pastor. É, ele era conhecido como o pequeno pastor de Höken, que era Ah, a que cidade doideira, onde ele nasceu, né? Então, enfim, ele conhecia muito, né? As religiões, em especial a religião cristã, né? O cristianismo. E o que o Nietzsche vai criticar mais explicitamente na religião não é a religião em si, mas é o fanatismo. É isso que o Nietzsche vai criticar. Uhum. né? Eu acreditar de qualquer maneira numa Exato. verdade absoluta. Custe o que custar, É, né? esse O grande quanto pai, tem de né? violência nisso, Nesse né? lugar fora. Exato, nesse exatamente. Salvador. Agora, em relação ao divino, né? O Nietzsche, ele é o filósofo que vai defender o Dionísio, que é um deus grego, né? Então, é o deus das tragédias, é o deus do teatro, é o deus da máscara, né? Então, é um deus que justamente transfigura o sofrimento e afirma a vida mesmo no seu caráter de sofrimento. Legal. né? E essa coisa dele, não sei se está ligado com essa visão do super-homem, né? Ou do além-homem, né? Que tem gente que chama de além-homem também, né? Sim. Traduzindo para o nosso dia a dia, nessa coisa de ser quem você pode ser, né? Mas assim, de novo, né? Ah, não, eu posso ser o que eu quiser, né? Eu posso fazer o que eu quiser, ser o que eu quiser, não passar por cima de tudo, mas pegando um pouco da autenticidade do super-homem, como é que a gente poderia traduzir hoje em dia, numa visão nietzschiana, a gente conseguir ser uma pessoa ética, Sim. mas conseguir ter a nossa especificidade, a nossa individualidade como ser humano. Pergunta profunda essa. Sim, nossa, perfeito. Bom, mas Nietzsche é profundo, né? E eu acho que vai muito ao encontro do que ele pensa sobre a liberdade, né? Porque o Nietzsche fala, não existe livre-arbítrio. Essa ideia de livre-arbítrio é uma invenção nossa. Ninguém é totalmente livre a partir do momento em que a gente vive com os outros, em que a gente vive em comunidade. E o ser humano é um animal gregário por natureza, Legal né? O Nietzsche fala isso. Então, a gente só chegou onde a gente chegou, como cultura, como civilização, porque é da nossa natureza abrir mão constantemente dos nossos instintos mais imediatos, mais primevos, né? Então, o ser humano, para o Nietzsche, por isso o ser humano é um animal doente, né? Devo dizer, né? E que vai buscando. Portanto, né? Por que a gente precisa falar de saúde? Porque a gente é doente, constitutivamente, né? Porque a gente nasce e a gente já, pra estar na sociedade, a gente já tem que renunciar a um monte de coisa, né? E isso depois o Freud vai desenvolver, né? A civilização. Perfeito, exato. A gente eu tô agora, né? Com o pessoal ali que é meu aluno, né, pela minha página no Instagram, dando um grupo de estudos onde a gente está lendo a genealogia da moral e o mal-estar na civilização. Legal. E a gente está trabalhando justamente isso, né? Porque também o Freud vai dizer, a criança, ela vai ter que renunciar às suas pulsões de agressividade para poder pertencer, para poder ser amada pelo papai e pela mamãe, né? Porque senão ela morde o pai, fica brava, morde o pai, desobedece a mãe, faz cocô em qualquer lugar, né? Aí entra a castração. Aí entra a castração. E o Nietzsche já falava disso, Sim, né? sim, então sim, o sim. Nietzsche, ele já fala disso, É né? por isso que eu falo, não me julgue porque tá Freud. Tá? Nossa, quero uma dessas depois. Vou Você conseguir pra você. passa a Consigo, dica de onde consigo. você comprou. Mas essa papo de filosofia, né? Às vezes a gente vai pensando, e para chegar numa conclusão demora, né, Isa? Eu acho que é importante falar isso pra galera, né? E talvez Eu mesmo nem com a filosofia. tenha uma conclusão. Exato. Não, mas a sua conclusão, né? Porque às vezes você tem a sua conclusão, né? Sim. Talvez você se aproxime um pouquinho desse lugar ali, da sua verdade. Eu acho que o mais importante até, né, do que chegar à sua conclusão, porque todo mundo tá pronto para concluir muita coisa, né? Sim. Todo mundo quer dar um pitaco de tudo, quer ter uma verdade sobre tudo, né? Uma opinião sobre exato. tudo. Então eu acho que o mais importante, né, que a filosofia, de modo geral, mas especialmente a filosofia do Nietzsche, nos convida,
é a questionar algumas verdades pré-estabelecidas, né? Que vem da sociedade, que vem da família, que vem da cultura, da época em que a gente vive, né? Isso tem a ver com o que o Nietzsche chama de perspectivismo, né? Toda verdade é, em última instância, uma ficção, É isso aí. né? E a gente só evolui nesse lugar, né? De se colocar, né? Eu uso o Bert Hellinger das constelações, né? O criador das constelações, fala muito sobre esse humildecer, né? O quanto que você se humildece à vida, quanto você se humildece a essas verdades absolutas, as suas verdades. Porque se você não se coloca nesse lugar, você não vai sair dele. Porque você não quer olhar além dele. Sair desse lugar de centralidade, Sim. né? Inclusive do universo, né? Sim, que autoimportância é essa, exato. gente? Então, o Nietzsche fala muito sobre isso também, né? O bicho homem, né? Esse animal que somos. Acho muito bom esse termo. Eu também. Espetacular. Ele faz questão de nos lembrar o tempo todo que somos bichos, somos animais entre outros animais, né? Mas como a gente desenvolveu essa coisa chamada consciência, que Nietzsche vai chamar, na verdade, de má consciência, porque é a consciência que nos faz sofrer, que nos traz a culpa, que nos traz a moral, o ressentimento, a gente acha que a gente é melhor ou que a gente é superior que os outros animais. Mas a gente, na verdade, é um animal doente, mas que é paradoxal. Porque, por outro lado, é esse nosso aspecto doente, da culpa, da moral, que faz também com que a gente consiga renunciar a tantas coisas e criar. E fazer um mundo, né, que cria culturas, que ergue lindos prédios de arquitetura, que faz arte, né, que você tem os poetas, os artistas, as profissões e por aí vai, né? Esse caos ordenado. Nossa, que legal. Exato, Que é a e esse vida. é o paradoxo, né? Então, percebe? Pro Nietzsche, né, ele sempre vê a vida, a relação entre saúde, doença, animal e bicho-homem a partir dessa relação de tensão. E qualquer tentativa que você tenha de resolver essa tensão não é a filosofia do Nietzsche, Sim. né? É uma filosofia dos antagonismos, como diz um filósofo que eu gosto muito, né, que escreve sobre Nietzsche. E a filosofia contemporânea, trazendo para o nosso dia a dia, né? Trazendo aqui para o dia a dia, né? É para isso, né, Isa? Eu acho que é para a gente conseguir sair do falar e fazer, né? Exato. Aplicar no nosso dia a dia, né? Sim. Da forma que dá, né? Obviamente. Né? Não dá Exato. para aplicar tudo ao pé da letra, como eu estava falando de utopia de Nietzsche, né? Exato, e cada um vai aplicar a filosofia a partir da sua perspectiva, a partir da sua história de vida, né? Então, pode ter alguém que vai captar mais uma coisa de um filósofo, de Nietzsche ou de outro, né? E transformar aquilo, né? Fazer um processo de digestão daquele conhecimento para a sua própria vida mesmo. A gente sempre né? fala sobre isso, né? O quão importante é a gente entender que não existe uma ferramenta específica, né? Você se identifica com alguma coisa, alguma terapia, né? Algum pensamento, e aquilo ali, de repente, é a sua porta de entrada. Isso. E tá tudo certo. Isso. Tá Eu tudo vou certo. confessar uma coisa, tinha uma época, a Malu vai lembrar, que eu estava bem Schopenhauer. Ah, bacana. Bacana, Muito- mais ou menos. Dark, né? Mas muito importante Olha, pro eu vou te Nietzsche, contar, na né? época que ele não acreditava em energia. E ele agora Não acredita. acreditava em energia? Não, mas aí... Não acreditava em Veja bem. energia. Não, mas eu tava bem Schopenhauer, tava bem assim, né? Eu tava passando um momento de criticar muitas coisas, Sim. entender, né? Olhar mais, para quem não entende Schopenhauer, assim, a gente coloca aqui um trechinho para vocês entenderem, mas é essa coisa do caos, né? Essa coisa do não controle de nada, né? Nossa, eu acho tão libertador isso. Tem gente... Às vezes sim, às vezes não, né? Tem gente que fala, meu Deus, né? Essa coisa que você fala, assim, nossa, mas o Nietzsche, pesado, pessimista. Eu acho tão libertador você pensar sim. que, por exemplo, as verdades são ficções, Sim. verdades são construções Com certeza. temporárias, Com certeza. né? E aquilo que eu estabeleço como uma verdade, pra mim, pode não ser uma verdade pra você. E o nosso encontro vai ser na tensão dessa diferença. Legal. Né? Legal. Inclusive pra mim mesma. Aquilo que é uma verdade pra mim hoje pode não ser depois. Sim. E pro Nietzsche, essa é a tarefa do filósofo, poder desconstruir, inclusive, as suas próprias verdades. Então, tem a ver com o que Nietzsche chama também da transvaloração dos valores. Né? Então, é você entender que os valores, eles são... A moral, né? Nietzsche fala, moral é um valor criado que domina sobre a Terra. Sim.
Portanto, não é algo estático Com em si certeza, mesmo, com você certeza. concorda? Que vai mudar, né? De acordo com o tempo, de acordo com a cultura. Então, aqui, né, no Brasil, e que tem a colonização europeia, influências americanas, a gente tem uma moral muito diferente, por exemplo, da África, Perfeito. né? E aí, como é que eu vou julgar que Claro. moral é melhor, que moral é pior? É isso aí. Não dá pra você criar um olho universal que estabelece uma verdade única. E como é importante Né? respeitar isso. Sim. Respeitar essas diferenças, Sim. né? Essas formas de pensar. E como o tempo, a gente já sabe já também que é subjetivo agora, né? Super relativo também, né? Indo para física quântica, calma, que vai ter complemento sobre isso. Ai, meu Deus. E para fechar aqui, a gente está chegando, infelizmente, no final. Ah. O lado azulzinho super aqui, ó, programando aqui todos os Poxa, horários. hoje, então, filosofando. Não, mas eu controlei bem o horário, hein? Eu controlei bem. Vai ficar muita gente falando assim, poxa, mas Nietzsche, porque tem um filme, eu acho que é Cavalo de Turim. Você viu esse filme? Dias de Nietzsche em Turim. Um filme brasileiro, do acho que Júlio é Cavalo de Bressani. Turim, se eu não me engano. Olha, não conheço. Então eu te mando o link e coloco Tá. para vocês verem também. Tá. Que tem uma passagem, parece que o Nietzsche encontra um cavalo. É Dias de Nietzsche em Turim. Dias de é Nietzsche em nesse Turim? filme. Então Aham. tá bom. Então eu vou colocar aqui o link. Que eu não vi o filme ainda, tá? Mas ele Sim. fala que ele parece que ele termina a vida dele com muitos problemas de saúde, né? Sim. E parece que essa é uma das últimas passagens dele, ele abraça o cavalo e começa a chorar e internam ele. Uhum. E essa pessoa fala, poxa, a gente está estudando aqui um filósofo, né, super profundo, que no final terminou meio que agarrado com o cavalo, mas eu só queria que você trouxesse um pouquinho dessa... Ele estava sofrendo Desse momento. pela escravidão do cavalo ali, foi um pouco disso, né? Perfeito, que é uma crítica ao Descartes, né? Justamente o Descartes, né, que é um filósofo que é conhecido como o pai, né, da filosofia moderna, que fala: penso, logo existo, né? Ou seja, que significa, portanto, que eu só existo porque eu penso. E o Nietzsche ele vai falar justamente o contrário, né? O pensamento é só uma das coisas que define a nossa existência. A gente é muito mais do que o pensamento, do que a razão. A gente é corpo, a gente é instinto, a gente é vontade, né? E aí é um momento, assim, onde o Nietzsche se emociona com o cavalo, que eu não sei se tá preso, Tá preso, ou tá sendo tipo chicoteado, isso, acho que alguma era coisa assim, né? É. E o Nietzsche, né, no final da vida dele, de fato, ele tem uma síncope mental, né? Ele fica 10 anos em estado vegetativo, aos cuidados da mãe e da irmã. Até hoje não se sabe muito bem o que acontece, mas a maior probabilidade é de uma sífilis que ele tenha contraído aí na época da Guerra Ele Franco-Prussiana. foi médico também na guerra, né? Parece. Ele né? serviu na tratou, Guerra né? Franco-Prussiana e também, né, frequentava alguns lugares Sim, aí, sim, né, sim, que a sim, gente sim, não sim. sabe. Não tinha antibiótico, né? pessoal, naquela E não época. tinha antibiótico. Proteção. Exato, né? Legal, obrigado pela explicação, Isa. Você quer colocar mais alguma coisa? Isa, muito obrigada pela sua presença. Eu que Foi, agradeço. assim, bem mais leve do que eu imaginava. Né? Porque antes a gente estava falando... Olha eu o falei, preconceito com o Nietzsche aí. olha, é verdade, desculpa da minha parte. Foi Imagina! mesmo. Porque eu sempre falo pra ele que eu sofro bullying direto na psicanálise por causa da constelação. Então eu agora... acabei. Não, imagina! Então, mas olha só quantos preconceitos nos Não atravessam, é, né? gente. E como Pra quê, É, né? pra quê? E Nietzsche falou, não tem essas Não. verdades. Na África é uma coisa, aqui é outra. Exato, e exatamente. o que funciona pra um não funciona pra outro, e tá tudo Exato, certo. Exatamente. Né? E essa é a Muito- beleza da essa é a vida, beleza né? da vida. Cada um ter Sim. esse olhar e fazer com que a vida caminhe ali no que faz sentido pra cada um, né? Com certeza. E eu queria que você deixasse um recadinho final aqui pra nossa câmera. Uma frase, Sim. algum pensamento de Nietzsche. E falar também um pouco sobre os seus cursos, Perfeito. a sua Tá. parecer da monitoria, não dá? Tá. Ou supervisão. Sim, sim, Legal, sim, então sim. fala um pouquinho Obrigada. sobre isso. Bom, antes de mais nada, queria agradecer muito vocês pelo convite, Nada, né? que Acho isso. que vocês fazem um trabalho muito bacana Legal. com o canal, desejar muito sucesso para vocês, Obrigado. né? E convidar para quem tá aqui assistindo também para me seguir no Instagram ou no YouTube, @petrisadora_, depois vocês colocam, né? Quem quiser acompanhar minha página, né? Eu divulgo conteúdo de psicanálise, filosofia, sempre pensando nessa articulação, também dou supervisão, tenho cursos e grupos de estudo Faz atendimento sobre também? Nietzsche. Sim, Individua- sim, faz. faço Ah, atendimento individual, né? Trabalho como psicanalista aqui em São Paulo, né? No consultório e online também.
né? Ah, que bacana. Então, para todo mundo que tem interesse, né, nessa articulação entre psicanálise e filosofia, vai ser muito bem-vindo para acompanhar meu trabalho, Perfeito. né? Que legal. E acho que deu para ver aqui um pouco, né, como que Nietzsche é um filósofo, né, que embora seja um filósofo acadêmico, né, eu venho da academia, né, fiz o meu doutorado na Unicamp, mas é um filósofo que se relaciona, né, de modo muito amplo com questões que são atuais e importantes, né, para cada um de nós hoje, né, e que segue sendo atual para a gente pensar uma série lá de de coisas. 1880, 90, e a gente tá falando em 2024 dele, né? 1844, exato, Né? quase 180 anos Isso da aí. morte do Nietzsche, Isso aí. né? Super atual, E é né? engraçado porque o Nietzsche fala, né, quando ele escreve sobre o niilismo, ele fala que o pico do niilismo vai ser daqui a 200 anos. Caramba. E a gente nunca viu as pessoas falarem tanto em pós-verdade, fake news, como hoje, né? Então, essa questão da relativização da verdade segue sendo muito atual, né? E o Nietzsche é um filósofo que Muito nos bom. ajuda a pensar isso. Muito bom isso. Muito Bom, obrigado, Isa. Adorei. Fiquei íntimo já, estou Obrigada. chamando de Isa já. Obrigada. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Fiquem bem, saúde e paz mental para todos vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau.